Preciso te contar uma coisa que nunca falei em voz alta. Era uma terça-feira, quase meia-noite. Eu estava sentado na minha caminhonete no topo da minha própria rua, sem farol, com o motor esfriando, observando um Mercedes S-Class preto se aproximar devagar e parar na frente da minha casa. Tranquilo, como se aquilo fosse o lugar dele. Aquele carro vale mais do que o meu salário anual. Eu sei, porque pesquisei uma vez quando vi ele estacionado na obra. Sei o modelo exato, sei o preço exato. Esse é o tipo de coisa que um homem grava na memória quando ela aparece todo dia para lembrar o que ele nunca vai ter. A porta do motorista abriu e saiu Richard Calloway, 61 anos, dono da Calloway Construction, o homem que decide se eu vou comer no mês que vem ou não. Ele foi até o outro lado do carro, abriu a porta do passageiro e saiu a minha filha, Mia, 24 anos, minha única filha. A pessoa na frente de quem eu jogaria na frente de um ônibus sem pensar duas vezes. Ela estava com um vestido que eu nunca tinha visto. Não era dela. Era algo que alguém tinha comprado para ela. E ela carregava os sapatos na mão, do jeito que mulher carrega quando passou a noite em algum lugar com piso polido, luz baixa e cardápio sem preço. Ele disse alguma coisa que eu não conseguia ouvir. Ela riu. Não um riso dela de verdade. Era um riso pequeno, calculado, de quem está performando. Um riso que eu nunca tinha escutado sair dela. Então ele estendeu a mão e tocou o rosto dela. Só o polegar e um dedo. Inclinou o rosto dela em direção à luz da rua, como se estivesse examinando algo que havia comprado. E ela deixou. Ela deixou. Ele voltou para o carro. Ela ficou vendo o Mercedes partir. Então ficou parada no escuro por quase um minuto inteiro, sem se mover, antes de entrar em casa. Fiquei dentro daquela caminhonete por 1 hora. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia virar a chave. Eu achei que sabia exatamente o que estava vendo. Estava errado em tudo. Mas a parte que vai te virar o estômago não é o que ela estava fazendo. É o que eu disse para ela 13 dias depois. E o que eu descobri 1 semana depois disso. Fica comigo. Deixa eu te contar quem eu sou, para você entender por que eu quebrei do jeito que quebrei. Sou supervisor de obra na Calloway Construction, 11 anos. Gerencio equipes de 20 a 40 homens, mantenho os projetos no prazo, mantenho a OSHA longe da nossa porta e faço tudo isso por $63 mil por ano numa cidade onde isso mal cobre a prestação da casa que minha falecida esposa escolheu quando o bairro ainda estava acessível. Carol morreu 6 anos atrás, câncer de mama. 7 semanas do diagnóstico ao enterro. Ela tinha 44 anos. Depois disso, fui eu e Mia numa casa de 3 quartos que ainda cheirava ao creme dela por meses e eu não conseguia jogar o vidro fora. Criei Mia na base da disciplina, de regras, na ideia de que você conquista o que tem, que não existe atalho e que você não aceita nada de graça porque sempre tem um preço. Essa era a minha identidade inteira. Eu era o homem que não devia nada para ninguém. Mia foi para a faculdade comunitária, se formou em administração, começou a trabalhar numa seguradora, cargo de entrada, $31 mil por ano. Dirigia um Civic com 10 anos de uso. Levava marmita. Estava construindo alguma coisa devagar, de forma limpa e honesta. E eu tinha orgulho dela do jeito que só um homem que nunca teve filho pode ter orgulho da filha. Ela era a prova de que eu tinha feito algo certo. Agora deixa eu te falar sobre Richard Calloway, porque você precisa entender quem era esse homem para mim antes de ele se tornar o que se tornou. Richard não gerencia, Richard possui. Ele possui a empresa, 4 imóveis comerciais, uma casa à beira-mar em Marblehead e basicamente o futuro de uns 200 trabalhadores que dependem da assinatura dele. É alto, em boa forma para a idade dele. Cabelo prateado, ternos caros, aquele tipo de calma que vem de nunca ter se preocupado com dinheiro um único dia na vida. Ele fala baixo e todo mundo se inclina para ouvir. Nunca levanta a voz porque nunca precisou. Uns 18 meses antes da noite em que os vi juntos, as coisas no trabalho foram por água abaixo. Um subempreiteiro entrou com um processo me citando pessoalmente. 3 infrações da OSHA caíram no meu colo, porque eu era o supervisor responsável. Os advogados de Richard começaram a falar em responsabilidade pessoal, exposição individual, na possibilidade de que, se as coisas dessem errado, não seria só a empresa que ia sangrar. Seria eu. Minha casa. Minha aposentadoria. A casa que Carol escolheu.
Richard me chamou no escritório dele uma vez durante esse período. Me sentou do outro lado da mesa de mogno dele, com as pernas cruzadas, e disse: Gary, quero que saiba que estamos analisando todas as nossas opções. Valorizo os seus anos de serviço. Isso foi tudo o que ele disse. Depois deixou o silêncio fazer o resto. Me deixou sentado ali, entendendo que analisar todas as opções incluía opções onde eu era o sacrificado. Fui para casa naquela noite e não consegui sair da caminhonete por 20 minutos. Estava com medo de verdade. O tipo de medo que diminui um homem de um jeito do qual ele não se recupera. O que eu não sabia era que Mia já tinha visto a papelada na minha mesa da cozinha. Já tinha começado a pesquisar por conta própria. E já tinha descoberto algo que eu nem mesmo sabia ainda. Era pior do que eu imaginava. Muito pior. E ela nunca me contou. Começou como um vazamento lento. Você não percebe até o teto já estar cedendo. Ela faltou ao jantar de domingo. Primeira vez em 3 anos. Disse que não estava se sentindo bem. Tudo bem. Depois faltou no seguinte. Disse que tinha planos com uma amiga. Não insisti. Aí apareceu o casaco. Lã caramelo escura, costura impecável. O tipo de coisa que você vê numa revista e passa a página porque não é pra gente como você. Ela estava usando quando passou aqui uma tarde. Eu disse: que bonito, onde comprou? Ela disse: numa loja de outlet. Não me olhou quando disse isso. Deixei passar, mas registrei. 2 semanas depois, ela veio buscar uma coisa e estava usando perfume. Mia não usa perfume. Carol usava perfume. Mia usava o sabonete que estivesse em promoção. Mas esse era de verdade. Eu sentia do outro lado do cômodo, algo pesado, adocicado, adulto. Como se uma outra mulher estivesse usando o rosto da minha filha. Quase disse alguma coisa. Não disse. Aí veio o telefonema. Ela disse que ia visitar a amiga Kyla no interior num fim de semana. Liguei no sábado à noite para saber como estava. Ela atendeu na 4ª chamada. O fundo estava em silêncio absoluto. Sem música, sem vozes, sem Kyla. Só aquele silêncio denso e acolchoado, como num quarto de hotel, como em algum lugar caro e vazio. Ela disse: Oi, pai, posso te ligar de volta? E eu ouvi uma porta fechando em algum lugar atrás dela. Uma porta pesada. Não a porta de um apartamento. Eu disse: Claro, filha. Ela nunca ligou de volta. Numa noite, ela veio me ajudar a organizar uns documentos jurídicos, as coisas da OSHA, os documentos do seguro. Ela estava sentada na mesa da cozinha, com os óculos de leitura, folheando as pastas. Eu estava fazendo café, e o celular dela vibrou na mesa entre nós. A tela acendeu. Eu vi o nome antes dela pegar o celular. Richard C. Não Richard. Não um nome qualquer. Richard C. Ela agarrou o celular tão rápido que derrubou uma caneta da mesa. Virou com a tela para baixo. Manteve os olhos nos documentos. O maxilar dela enrijeceu exatamente 1 grau. Eu disse: Quem foi? Ela disse: Ninguém, coisa do trabalho. Ela não trabalha na Callaway Construction. Ela trabalha numa seguradora. Fiquei no balcão de costas para ela e senti um frio se instalar atrás das costelas. Deixei ficar. Não disse uma palavra. Mas algo mudou naquela noite. Comecei a prestar atenção. E quanto mais eu prestava atenção, pior ficava. 3 semanas depois encontrei o que estava procurando. Queria não ter encontrado. Tinha esquecido minha bolsa de ferramentas numa obra no Harlow District, o bairro de Richard. Fui buscar depois do trabalho, peguei a bolsa e estava voltando para casa quando passei pelo Bellini's. Você conhece o tipo de restaurante. Toalha branca, vela em cada mesa, manobrista na porta. O tipo de lugar onde homens como eu não jantam e homens como Richard levam mulheres que querem impressionar ou possuir. Eu os vi pela janela. Richard inclinado sobre os cotovelos, sem paletó, manga arregaçada. Descontraído, confortável, como se fizesse aquilo toda semana. E do outro lado, num vestido preto que eu nunca tinha visto no guarda-roupa da minha filha, estava Mia. Ela estava rindo. Aquele mesmo riso pequeno e calculado que eu tinha ouvido no escuro na frente da minha casa. Ela prendeu o cabelo atrás da orelha e se inclinou quando ele falou.
A mesa deles era para 2 pessoas, íntima, não um jantar de negócios com 4 cadeiras. Sem cardápios visíveis, taças de vinho. A mão dele estava sobre a mesa com a palma para cima, e enquanto eu observava, ela estendeu o braço e colocou a mão na dele. Ele fechou os dedos em volta da mão dela e disse algo que a fez baixar os olhos e sorrir. Não um sorriso de verdade, um sorriso de performance. O sorriso de uma mulher que sabe qual é a cara que ela precisa ter. Fiquei parado por 2 ciclos de semáforos sem me mover. Alguém buzinou atrás de mim. Eu não ouvi. Fui para casa. Fiquei sentado no escuro na cadeira velha de Carol. Não acendi as luzes. Ficava vendo a mão dela na mão dele. Ficava vendo o vestido. Ficava calculando o preço daquele jantar versus o que ela ganha numa semana. E a conta não fechava. E eu chegava sempre à mesma conclusão. Meu chefe, minha filha, aquele vestido, aquele restaurante, aquele casaco, aquele perfume, aquela ligação, o nome na tela dela, a mão dele no rosto dela no escuro na frente da minha casa. Tem uma palavra para o que eu achei que estava acontecendo. Eu não queria pensar nisso, mas era a única palavra que fazia a conta fechar. Um homem com todo aquele dinheiro, uma menina com tão pouco, um pai em apuros. E de repente tudo sendo resolvido enquanto a filha dele brinca de se vestir e ri no momento certo em restaurantes com luz de vela. Achei que minha filha tinha se vendido para me salvar. Ou pior, que ela tinha se vendido e isso não tinha nada a ver comigo. Que ela simplesmente queria o casaco, os jantares, a porta do carro aberta por um homem que podia dar a ela tudo que eu nunca pude. Não sei qual versão me deixou mais furioso. Acho que foi a segunda. Porque a primeira significaria que ela me amava o suficiente para fazer algo horrível. E a segunda significava que eu nem entrava na equação. Meu orgulho escolheu a versão que doía mais. É isso que o orgulho faz. Ele sempre escolhe a faca. No sábado seguinte de manhã, ela apareceu como se nada tivesse acontecido. 2 cafés. A chave dela na fechadura. Oi, pai. Mesma voz, mesmo ritmo, mesmo ritual de sábado que ela mantinha desde que Carol morreu. Mas algo estava diferente. Ela tinha um roxo pequeno no pulso. Não grande, o tipo que você pode pegar de qualquer coisa, de bater numa mesa, de alguém que segurou forte demais. Eu olhei. Ela me viu olhar. Puxou a manga. Não perguntei sobre o roxo. Devia ter perguntado. Um homem melhor teria perguntado. Mas eu não era um homem melhor naquela manhã. Era um homem que tinha passado 6 semanas construindo um processo e já tinha condenado ela. Me virei, encostei no balcão e disse: há quanto tempo você está transando com Richard Calloway? Não disse saindo, não disse envolvida. Usei essa palavra, porque eu queria que cortasse. Ela pousou o café devagar, não se abalou. Ficou completamente parada, como um animal que sabe que a armadilha fechou. Ela disse: não é o que você está pensando. Eu disse: eu te vi no Bellini's. Vi ele tocar o seu rosto na frente da minha casa. Vi o nome dele no seu celular. Não sou idiota, Mia. Ela disse: pai, por favor. Eu disse: por favor o quê? Por favor fingir que não estou vendo o que está acontecendo? Por favor fingir que minha filha de 24 anos não está deixando um homem de 60 comprar vestido para ela e levar para o hotel? O rosto dela não mudou. Aquela imobilidade. Aquela imobilidade ensaiada e aterrorizante. Eu disse: sabe o que sua mãe chamaria disso? Ela estremeceu. Pela primeira vez. A única vez. Eu disse: eu não criei uma prostituta, mas é isso que você é, não é? É isso que ele fez de você. Ou talvez ele não tenha feito nada. Talvez você tenha entrado de olhos abertos porque era mais fácil do que ganhar do jeito que eu te ensinei. Silêncio. Eu disse: foi o casaco? Os jantares? Qual é a tabela de preço, Mia? Quanto um homem como Richard Calloway paga por uma garota como você? Porque eu ia adorar saber quanto vale minha filha por hora para o homem que assina meu contra-cheque. Vi algo morrer nos olhos dela. Vi acontecer em tempo real. Alguma coisa se apagou, como a chama piloto de um fogão, e o que ficou foi só uma superfície plana e vazia que não parecia mais a minha filha. Ela pegou as chaves, me olhou. Os olhos dela estavam secos, completamente secos. Essa é a parte que me destrói. Ela não me deu uma única lágrima. Ela disse bem baixinho: você não faz ideia do que está falando. E não merece saber. Ela foi embora. Não bateu a porta.
Só fechou com um clique suave que soou como a volta de uma chave na fechadura. Eu fiquei ali parado e me senti no direito. Essa é a parte mais doentia. Me senti no direito. Achei que tinha feito o que um pai deve fazer. Achei que tinha segurado a barra. Joguei o café dela fora e fui para a garagem e fiquei mexendo em nada por 3 horas, me dizendo que tinha protegido alguma coisa. Não tinha protegido nada. Tinha acabado de explodir o último lugar seguro que ela tinha. Ela sumiu. Não fisicamente. Ela ainda estava viva, ainda trabalhando, ainda por aí em algum lugar. Mas para mim ela desapareceu. Sem ligações, sem mensagens, sem jantares de domingo. Eu me disse que era culpa. Eu me disse que ela estava com vergonha. Eu me disse que ela ia voltar quando estivesse pronta para pedir desculpas. 3 semanas depois, quase liguei. Peguei o celular 2 vezes. Larguei nas 2. O orgulho de novo. Meu orgulho arquiteto. A parede estrutural que sustenta toda a minha personalidade. Eu não podia ser o primeiro a entrar em contato, porque isso significaria que eu estava errado. E eu tinha construído minha acusação com tanto cuidado que estar errado não era estruturalmente possível. Enquanto isso, algo estranho estava acontecendo no trabalho. O processo, aquele que tinha meu nome, aquele que podia ter me tirado a casa, foi arquivado silenciosamente. Fiquei sabendo pela advogada de Richard, uma mulher afiada chamada Patel, que me chamou numa sala de reunião, me entregou um resumo de uma página e disse: "Sua responsabilidade pessoal foi completamente encerrada. Você está limpo." Perguntei como. Ela disse que foi um acordo privado. Perguntei quem tinha feito o acordo. Ela disse que não podia revelar. Estava aliviado demais para insistir. Depois recebi um aumento. Não reajuste por custo de vida. Um aumento de verdade. $14.000. Fiquei olhando para aquela carta dentro da caminhonete por 10 minutos. Eu não tinha feito nada para merecer aquilo. Se fosse o contrário, meu trabalho tinha rendido menos nos meses de estresse. Mas ali estava. Aí as infrações da OSHA, as 3, todas com o meu nome, foram reclassificadas, rebaixadas, absorvidas em nível corporativo. Sem multas, sem manchas no meu histórico. Simplesmente sumiram. Uma a uma, cada ameaça que tinha me esmagado por 1 ano e meio foi dissolvendo. Como se alguém tivesse ido nos bastidores e removido sistematicamente cada mina do campo. Me disse que era a empresa se protegendo. Me disse que eu tinha tido sorte. Aí aconteceu algo que eu não consigo explicar. Richard me chamou no escritório. Só eu. Ele estava sentado atrás da mesa de sempre no terno cinza carvão e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Quase satisfeita. Como um homem olhando para um projeto concluído. Ele disse: "Gary, quero que saiba que sua posição aqui está garantida. A longo prazo. Eu me certifiquei disso." Ele pausou. Depois disse: "Você tem uma filha notável." Disse isso com um sorriso pequeno, não caloroso, clínico. O sorriso de um homem que reconhece uma transação. Meu estômago afundou. Não entendi por quê. Eu disse: "Obrigado, senhor." Ele apertou minha mão, firme, seco, deliberado. E enquanto eu saía, senti algo que não conseguia nomear. Algo sujo e errado. Ele sabia. Sabia que eu sabia sobre eles, ou pelo menos desconfiava. E não se importava. Era isso o sorriso. Ele não se importava porque qualquer que fosse o que tinha acontecido, já estava feito, já estava selado, já estava encerrado de um jeito que o favorecia completamente. Fui para casa e fiquei parado na garagem e algo no meu peito começou a rachar. Foi a Denise, a amiga da Mia, que abriu tudo. Ela apareceu na minha porta numa quarta-feira à noite. Tinha chorado. Estava brava. Não especificamente comigo, mas com tudo, com a situação inteira, com o peso de carregar o segredo de outra pessoa por tempo demais. Ela ficou de pé na minha soleira e disse: "Vou te contar o que realmente aconteceu e você vai ficar aqui parado ouvindo e não vai me interromper, porque se interromper, eu juro que vou embora e você nunca vai ouvir isso de ninguém." Eu concordei com a cabeça.
Ela me contou que 8 meses antes de eu os ver juntos, Mia tinha encontrado os documentos jurídicos na minha mesa da cozinha. Os registros da OSHA, os papéis do processo, as estimativas de responsabilidade pessoal. Ela me contou que Mia tinha passado 2 semanas pesquisando o que aqueles documentos significavam, porque ela tem formação em administração e é mais esperta do que eu jamais dei crédito, e tinha percebido algo que eu ainda não tinha captado completamente. Eu não estava só em risco de perder a casa, eu estava em risco de falência pessoal. O processo do subempreiteiro tinha uma reivindicação de danos que, se fosse a julgamento e desse errado, podia varrer tudo. A casa, a aposentadoria, o dinheiro do seguro de vida de Carol, tudo que minha esposa e eu tínhamos construído em 25 anos. E a única pessoa que podia fazer isso desaparecer era Richard Calloway. Denise disse que Mia tinha abordado Richard diretamente, não pela empresa, não pelo RH. Ela tinha encontrado o e-mail pessoal dele através de um contato na firma onde trabalhava e tinha escrito uma carta para ele. Uma carta profissional, cuidadosamente redigida, pedindo uma reunião para discutir a situação jurídica do pai. Ele aceitou. Claro que aceitou. Denise parou, me olhou com algo entre fúria e pena. Ela disse: "O primeiro encontro foi só uma reunião, Gary. Ela foi com blusa e calça, trouxe uma pasta com pesquisas e pediu que ele interviesse. Ela foi profissional, estava preparada. Tinha 24 anos e estava tentando salvar a vida do pai." Eu disse: "E aí?" Denise disse: "Aí ele disse o preço." Não consegui falar. Denise disse: "Ele não disse assim, ele não é idiota. Ele disse que ficaria feliz em ajudar, que admirava a iniciativa dela, que talvez eles pudessem conversar melhor num jantar." E aí o jantar virou 2 jantares, os 2 jantares viraram encontros regulares, e os encontros regulares viraram o que quer que ele quisesse que fossem. E toda vez que ela tentava traçar um limite, ele mencionava o processo, mencionava as infrações da OSHA, mencionava seu nome, não como ameaça, nunca como ameaça, só como um lembrete. "Como seu pai está? Deve ser muito estressante para ele. Eu queria poder fazer mais." Ela enxugou os olhos. Ele fez ela sentir que era uma escolha dela o tempo todo, Gary. É isso. Ele nunca forçou nada, só criou um mundo onde toda vez que ela dizia sim, parecia que ela estava escolhendo. E toda vez que ela quase dizia não, ela pensava em você perdendo a casa. Eu disse: "Por quanto tempo?" Denise disse: 7 meses. 7 meses. Enquanto eu jantava em pé sobre a pia. Enquanto ela vinha nos domingos e perguntava como tinha sido minha semana. Enquanto ela estava sentada na minha mesa da cozinha me ajudando com papéis, usando um perfume que não tinha comprado, carregando um celular que vibrava com o nome dele, indo para casa para o que viesse depois. 7 meses, sendo o que Richard Calloway quisesse que ela fosse, para que o pai pudesse manter a casa, o emprego e o orgulho. O orgulho. O mesmo orgulho que me fez ficar na minha cozinha e chamar ela de prostituta. Fui revisar tudo depois que Denise foi embora. Cada detalhe que eu tinha catalogado como evidência da corrupção dela era, na verdade, evidência do sacrifício dela. O casaco? Ele comprou. Ela usava porque ele mandava. Me disse que era de outlet porque não podia me contar a verdade sem me contar tudo. O perfume? Era a preferência dele. Ela usava para ele e tirava antes de vir à minha casa. E a única vez que não tirou direito foi quando eu senti do outro lado do cômodo. Os jantares de domingo que ela faltou? Eram as noites que ele queria ela. Ela não podia dizer não e não podia explicar por quê. Então dizia que não estava bem ou que tinha planos com amigos. E cada mentira custava mais um pedaço da pessoa que ela era. O silêncio de hotel no telefone? Ela estava no Harlow Grand, o lugar preferido dele. Ela atendeu minha ligação do banheiro de um quarto de hotel onde não queria estar e disse: "Posso te ligar de volta?" Porque ele estava do outro lado da porta. O roxo no pulso, o que ela cobriu com a manga, o que eu vi na manhã em que a destruí e não perguntei porque estava ocupado demais construindo minha acusação. Eu penso naquele roxo todo dia. E Richard? Richard jogou perfeitamente. Nunca deixou uma marca que não pudesse ser explicada. Nunca fez uma exigência que tecnicamente não pudesse ser recusada. Só criou um mundo onde recusar significava ver o pai perder tudo e deixou aquela pressão trabalhar por ele.
Ele disse para ela uma vez, Denise me contou isso, que admirava a maturidade dela. Foi o que ele chamou, maturidade. Uma mulher de 24 anos se entregando silenciosamente em troca da hipoteca do pai, e ele chamou de maturidade. Como se ela fosse uma colega que tinha saído bem de uma negociação difícil. Na noite em que os vi na frente da minha casa, a noite que ele tocou o rosto dela e ela deixou, Denise me contou que Mia estava tentando encerrar tudo naquela semana. Ela tinha dito a ele que queria sair. E a resposta dele foi aparecer na frente da casa do pai dela, tocar ela na luz onde qualquer um podia ver, para lembrar que a linha entre o mundo dela e o meu era mais fina do que ela imaginava. Aquilo não era carinho, era uma coleira sendo checada. E eu vi de dentro da caminhonete e achei que ela estava gostando. Voltei amanhã do confronto. Revi cada detalhe com o que Denise tinha me contado. Aquele sábado, a manhã que ela chegou com os cafés, foi 4 dias depois que ela tinha dito a Richard que queria parar. A resposta dele foi congelar o acordo jurídico. Patel, a advogada, tinha ligado diretamente para Mia, não para mim, para Mia, e dito que a resolução da responsabilidade do pai estava sob revisão em função de circunstâncias em evolução. Mia entendeu o que isso significava. Todo mundo entendeu o que isso significava. Ela estava presa. Não podia avançar. Não podia recuar. O homem que ela vinha aguentando por 7 meses tinha acabado de dizer a ela, por meio de uma advogada, que a vida do pai ainda estava nas mãos dele. E naquela manhã ela veio para minha casa. Trouxe café. Entrou pela minha porta com um roxo no pulso que ela tinha tentado esconder e um peso nos ombros que eu não consigo imaginar carregar por 7 minutos, quanto mais 7 meses. Denise me contou depois que Mia estava pensando em me contar tudo. Naquela manhã. Ela tinha ensaiado no carro. Ia me sentar e explicar tudo. O processo, a exposição real, o que ela tinha feito, por que tinha feito, e me pedir para ajudá-la a encontrar uma saída. Foi nessa manhã que eu a chamei de prostituta. Ela veio me pedir ajuda e eu confirmei a pior coisa que ela já acreditava sobre si mesma. Usei a mãe morta dela como arma. Calculei o valor dela por hora. A chamei de puta em tudo menos na palavra exata, e depois usei a palavra exata também, e fiz isso na cozinha onde ela comia cereal no sábado de manhã quando tinha 9 anos. Ela saiu da minha casa e voltou para o Richard. Ela voltou. Porque depois do que eu disse, a única forma de terminar era terminar sozinha. Ela não podia mais vir até mim. Eu tinha me encarregado disso. Ela voltou para ele e passou mais 6 semanas naquilo. E durante essas 6 semanas, ela contratou um advogado, pago com dinheiro que ela tinha guardado secretamente do próprio salário. E negociou um acordo de saída por escrito. Mais 6 semanas. Por causa do que eu disse. Porque eu fechei a única porta que ela estava tentando abrir. Liguei para ela na semana depois da visita de Denise. 4 ligações. Ela não atendeu. O primeiro recado foi defensivo. Disse coisas como: eu queria que você tivesse me contado e eu estava tentando te proteger. Que é a linguagem de um homem que ainda acha que tem uma parte de razão. O segundo recado foi mais quieto, mais confuso, começando a entender o contorno do que eu tinha feito, mas sem sentir o peso todo. No terceiro, minha voz quebrou e eu não consegui terminar uma frase. O quarto, eu liguei, ela não atendeu. E eu fiquei ali, parado. Segurei o telefone no ouvido por 30 segundos de silêncio morto. Não conseguia falar. Não conseguia dizer o nome dela sem sentir a palavra que eu tinha usado no lugar. Desliguei. Fui até o apartamento dela. Ela abriu a porta. Parecia cansada. Não com raiva. Além da raiva. Me olhou do jeito que você olha para um prédio que já desmoronou. Não tem mais nada para brigar. Você só fica no perímetro. Tentei me desculpar. Comecei explicando o que eu tinha achado, o que estava errado, e ela me parou. Ela disse: eu não preciso que você explique o que você achou que viu. Preciso que você fique com o que você disse. Eu disse: eu sei. Me desculpa. Ela disse: eu sei que sim. E foi isso. Ela não jogou de volta na minha cara. Não gritou. Não chorou. Não me deu a briga que teria parecido contato, uma forma de voltar. Só reconheceu meu pedido de desculpas como quem assina o recebimento de uma encomenda e esperou eu ir embora. Fui embora. Eu sempre vou embora.
É minha resposta para tudo que eu não consigo consertar com as mãos. 6 meses depois, Denise me ligou. Ela me contou a última parte, a parte que me acabou de vez. Quando Mia finalmente encerrou as coisas com Richard, e o encerramento levou semanas de negociação jurídica silenciosa, uma degradação por si só, ela não simplesmente foi embora. Ela garantiu um acordo por escrito, com força legal. O acordo garantia minha posição na Callaway Construction, minha aposentadoria, minha proteção jurídica e meu histórico limpo, permanentemente, vinculado a um acordo de confidencialidade mútuo assinado pelos dois lados. Os advogados de Richard revisaram. O advogado da Mia, que ela mesma encontrou, que ela mesma pagou, garantiu que estava blindado. Ela trocou o silêncio dela pela minha segurança, a história dela pela minha estabilidade. Tudo o que aconteceu, tudo o que ela aguentou, trancado num cofre de papelada que nenhum dos dois vai abrir jamais. Mas não é isso que me destruiu. Denise me contou que o acordo incluía uma cláusula, ideia da Mia, que se Richard algum dia retaliar contra mim por qualquer motivo, o acordo de confidencialidade cai e ela fica livre para revelar tudo. Ela embutiu um interruptor de homem morto no documento. Uma proteção permanente que só funciona enquanto ninguém falar. O que significa que ela nunca pode contar para ninguém o que aconteceu com ela. Não completamente. Não publicamente. Não de um jeito que a libere disso. Porque se ela falar, a proteção desaba e eu fico exposto de novo. Ela se trancou numa gaiola para me manter seguro. E a fechadura só aguenta se ela ficar quieta para sempre. E tem uma coisa que me faz acordar às 3 da manhã. Eu descobri, não foi Denise que me contou, foi por um extrato antigo que Mia deixou sem querer na minha casa meses depois. Que o advogado que ela contratou, ela estava pagando aquele advogado desde a 3ª semana do arranjo. Desde quase o começo. Ela entrou naquilo já planejando a saída. Aguentou 7 meses de Richard Callaway, ao mesmo tempo em que construía a estrutura jurídica que ia encerrar tudo e me proteger definitivamente. Ela nunca esteve perdida. Nunca foi ingênua. Ela estava executando uma estratégia o tempo inteiro, com 24 anos, sozinha, sem ninguém ajudando ela, enquanto o pai dela jantava em pé sobre a pia e se compadecia de si mesmo. E quando ela finalmente foi me contar, aquela manhã em que ela quase confiou em mim o suficiente para me deixar entrar, eu a chamei de prostituta na cozinha da mãe morta dela. Todo mundo na minha vida ainda acha que ela namorou um homem mais velho e rico por um tempo e não deu certo. Essa é a versão. É o que as pessoas acreditam. Algumas sentem pena dela, outras não. Uma mulher da minha igreja me disse uma vez: "Bom, pelo menos ela caiu em si." E eu tive que sair do cômodo porque quase enfiou meu punho na parede. Ela não caiu em si. Ela era a única pessoa nessa história que tinha juízo. Ela era a pessoa mais esperta, mais corajosa e mais estratégica da sala desde o começo, e ninguém, nem eu, nem Richard, nem ninguém, enxergou isso até tudo ter acabado. E ela nunca pode contar para ninguém. E eu nunca posso contar para ninguém. Porque a gaiola que ela construiu só funciona por dentro. A gente se fala. Alguns domingos ela aparece, traz café, senta do outro lado da mesa da cozinha e a gente fala de coisas comuns. O trabalho dela, o tempo, alguma coisa que ela assistiu, alguma coisa que eu consertei. Ela é gentil comigo, paciente, cuidadosa, como quem está manuseando algo frágil. E é esse cuidado que corta mais fundo, porque me diz que ela já decidiu o que eu sou. Ela decidiu que eu sou o homem que não conseguiu aguentar a verdade, e ajustou toda a relação com base nessa avaliação. E ela provavelmente está certa. Tem uma distância agora. É exata. É medida. Ela sabe o número preciso de centímetros que pode ficar de mim para parecer perto sem estar ao alcance. Eu sei porque fui eu que construí essa distância com a minha própria boca. E ela reforçou com silêncio, porque silêncio é o único material que lhe resta. Quero te dizer que fiz as pazes com isso. Não fiz. Quero te dizer que reconquistei alguma coisa. Não reconquistei. Ela diz que me perdoou, e eu acredito que ela queira dizer isso. E também acredito que perdão e restauração são duas coisas completamente diferentes. E ela me deu uma e guardou a outra num lugar que eu não alcanço. Eu fico com a casa.
Fico com a aposentadoria. Fico com o emprego. Fico com tudo que ela sangrou para me dar. E ela fica para carregar tudo sozinha, quieta, para sempre. Porque a arquitetura do sacrifício dela exige o silêncio dela e o meu conforto, e não tem nada que eu possa fazer para mudar essa equação. Te pergunto isso porque não tenho mais onde colocar. Se a sua filha atravessou o fogo para salvar a sua vida e você cuspiu nela enquanto ela ainda estava queimando, e mesmo assim ela terminou o caminho, te entregou as chaves e te sorri nos domingos como se as queimaduras não doessem, você ainda tem direito de se chamar de bom pai? Mesmo que ela diga a palavra, mesmo que traga o café, mesmo que sente do outro lado de você e finja que a distância não existe. Ela salvou tudo que eu tenho. Salvou minha casa, minha carreira, meu futuro, meu orgulho. E a única coisa que ela não conseguiu salvar, a única coisa que estava quebrada demais antes mesmo de ela começar, foi o homem por quem ela fez tudo isso. Preciso que você seja honesto nos comentários. Ela devia ter me contado a verdade desde o começo, ou ela estava certa que eu não ia aguentar. Um homem pode voltar das palavras que eu usei? E me diz na lata, o que Richard fez foi abuso ou foi uma transação entre adultos? Porque eu me faço essas 3 perguntas todo dia há 2 anos e ainda não tenho uma resposta limpa para nenhuma delas. E mais uma coisa, o silêncio que ela está presa, a gaiola que ela construiu para me proteger, é minha obrigação arrombar isso, mesmo que arrombar destrua tudo que ela construiu. Porque tem noite que eu acho que a coisa mais amorosa que eu podia fazer era jogar tudo pelos ares para ela finalmente ser livre. E aí eu penso, isso é só o meu orgulho de novo, querendo ser o que a salva, quando ela nunca foi a que precisava ser salva.